te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Vejam esta frase da semana. Coloca aí, Ranieri. Ansiedade. Ou você controla, ou ela roubará a sua paz, a sua saúde e seu presente. Isso mesmo, gente. A ansiedade é um sentimento natural e comum à maioria, aliás, às mais variadas espécies de animais, tá? Entre eles, os seres humanos. Então, é comum ter ansiedade. Agora, quando ela passa do limite, quando ela se transforma num transtorno, numa doença, aí sim você terá problemas. E olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2017, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo, viu? O Brasil é o maior, tem o maior índice de transtornos de ansiedade no mundo. E isso é a estimativa da Organização Mundial de Saúde. E é por isso que nós vamos conversar hoje sobre ansiedade. Vamos entender o que é ansiedade, como ela se transforma no transtorno ou numa doença. E para isso nós estamos com a convidada Isabel Rocha, psicóloga e pós-graduada em atenção a consumidores de substância psicoativa e trabalha atualmente no CREAS, em São Vicente, e no consultório Isabel Rocha, aqui em Currais Novos, ok? Então, um prazer imenso tê-la aqui novamente, Isabel. De relacionamentos tóxicos, abusivos, foi maravilhoso e está de volta hoje falando sobre ansiedade. Fala pra gente, Isabel, como é que podemos entender a ansiedade? Primeiramente, boa noite, né, a todos. Estou muito grata em vir aqui participar do quadro novamente, né? E ainda mais falar sobre ansiedade, que eu já estava planejando, né? Em trabalhar sobre esse assunto e falar um pouco mais para chegar à população, né? De uma forma mais acessível, né? E quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que entender que ela faz parte da existência humana, né? Ela faz parte porque nas épocas de antigamente, onde o homem tinha que sair para caçar seu alimento, então a ansiedade vinha como forma de proteção, né? De proteção dele. Então ela vinha quando ele estava em situação de ameaça, de perigo ou de fuga. Então a ansiedade preparava o corpo dessa pessoa para que ele pudesse fugir daquela situação de ameaça, né? Então, o que é que acontecia? Nesse processo, onde a ansiedade dele chegava como um momento de fuga, né? De uma situação de perigo, o que é que acontecia? Vinha à tona o sistema nervoso simpático, né? Que é um sistema que a gente tem, que está dentro do sistema nervoso central, né? Do nosso cérebro. E nesse sistema nervoso simpático, ativava algumas substâncias químicas, vinha para o organismo dessa pessoa, da gente, né? Quando a ansiedade é ativada. E essas substâncias químicas são a adrenalina e o papel de quê? De acelerar os batimentos cardíacos, gerar um pouco mais muda a questão da circulação do sangue, do fluxo de sangue no corpo, em algumas zonas do nosso corpo. Por exemplo, nas extremidades como pé, mão, nosso corpo fica gelado, porque está circulando menos quantidade de sangue, certo? Por quê? Porque ele está colocando a quantidade de sangue em outras partes do nosso corpo, que vai fazer com que a gente tenha força para poder fugir de uma situação de perigo. Certo? Então, essa ansiedade vem como forma de proteção, né? Então, os tempos foram passando e o homem não precisou ficar tanto em perigo como antigamente, né? Então, devido a ele não ficar tanto em perigo como antigamente, foram acontecendo outras situações que foi gerando insegurança, né? No homem, porque nem tudo ele consegue mais ter o controle, né? Então, que vão acontecer, acaba gerando uma ansiedade constante e diária, né?
Então, acaba também gerando um transtorno. A ansiedade, ela por si só, em uma situação de perigo, ela é natural, porque ela está nos protegendo. Mas quando isso vai se aprofundando, vai acontecendo de forma mais excessiva, então ela vai acabar também tendo alguns sintomas que vai gerar um transtorno. Agora, veja bem, no caso que você descreveu, é uma ansiedade fisiológica, digamos assim, né? Biológica, fisiológica, enfim, que faz parte do organismo como um aviso de que há um perigo e é preciso reagir àquele perigo. Como você mesmo diz, a história vai trazendo novas situações que vão disparando esse sentimento, né? Quando é que ele deixa de ser apenas fisiológico e passa a ser patológico, né? Passa a ser uma doença, passa a ser um transtorno. Quando essa ansiedade acontece em uma situação de perigo, que eu já havia falado, tem uma situação em que aquela pessoa não sabe, de repente eu estou andando na rua e vem um carro desgovernado na minha frente. É normal que eu sinta uma ansiedade e o meu corpo se prepare, eu fico trêmula, minhas mãos podem ficar geladas, meu coração acelera, porque meu organismo se organizou para poder eu fugir daquela situação. Deixa eu citar outras situações. Se meu organismo não disparar em situações de ansiedade, eu vou ficar paralisada e não vou conseguir reagir diante daquela situação. Não vai sair da frente do carro, Não vou sair da frente do carro. Assim, que você tem esse movimento. Agora, por exemplo, outras situações podem ser também, tipo, eu vou fazer prova amanhã. Aí eu posso sentir essa ansiedade hoje como uma preparação para esse desafio que eu vou ter no dia seguinte. A prova pode ser considerada assim um desafio, uma entrevista de emprego, situações que geram desafio, que geram incerteza. Elas podem disparar a ansiedade? Ela não é patológica a partir do momento que ela lhe motiva a fazer coisas para poder atingir aquela meta. Então, me motiva a estudar para a prova. Me motiva a estudar para a prova. Eu não estou com ansiedade patológica. Eu estou com ansiedade comum. Porque a ansiedade, ela vem também como forma de buscar algo para poder resolver aquele problema, né? Agora, a partir do momento que a pessoa não consegue estudar, passa o momento todinho só pensando na prova e não consegue estudar, aí ela já é uma ansiedade patológica. Nós temos alguns sintomas, tem uma imagem com alguns sintomas que talvez, nos ajude a perceber quando esses sintomas deixam de ser físicos e passam a ser psíquicos e patológicos, é isso? Esses sintomas, eu dei uma misturada neles, que eles são sintomas físicos e psíquicos, né? Sintomas pessoas que já estão com transtorno de ansiedade instalado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma preocupação excessiva com coisas que acontecem na sua vida, ela paralisa e fica só se preocupando com coisas que talvez ela não consiga resolver. Ela se preocupa demasiadamente, né? Então, isso também já é um sintoma da ansiedade. Se preocupa exageradamente. Exageradamente, em excesso. Isso. Estado de vigília, quando você está com ansiedade, é como se você tivesse em estado de vigília, pronta para a fuga e para o perigo. Aquelas sensações que a gente tem quando a gente é assaltado ou quando acontece um acidente, é como se a pessoa tivesse constantemente sentindo aquilo, né? E com o pensamento que talvez possa acontecer também alguma coisa ruim, porque a ansiedade está muito atrelada à questão do medo. Então, ela também pode ter essa sensação de que algo ruim vai acontecer. Por quê? Como eu falei lá nas questões orgânicas do nosso corpo, né? Automaticamente o nosso corpo se prepara para o perigo. Então, ele dá essas sensações de medo, porque nosso corpo não está preparado para o perigo, então, automaticamente, a gente vai sentir o medo de que algo vai acontecer. Liberou substâncias que provocam justamente, que isso. provocam o medo, né? Isso. Pensamentos em excessos, por exemplo, pensamentos muito rápidos, em excesso. Negativos, que é o principal. Às vezes, a gente também pode ter um padrão de pensamentos negativos desde a nossa infância, devido à forma que a gente foi educado ou criado pelos nossos pais, por sempre estar pensando negativo e sempre estar trazendo coisas negativas para a vida, acaba que esses pensamentos viram algo automático, né? Então, no momento em que a gente tem esses pensamentos negativos, a gente precisa refletir sobre ele e fazer uma autoavaliação se realmente aquilo vai acontecer. E esses pensamentos negativos são geralmente o quê? Não vai dar certo. Eu acho que eu não vou conseguir atingir a nota ideal. Eu acho que eu não vou conseguir
são pensamentos negativos que a gente nem tem a certeza se isso realmente vai acontecer. Apenas a gente tem a crença de que talvez não dê certo. A gente tem duas possibilidades, que dê certo e que não dê certo. Mas a gente costuma levar sempre para o lado negativo, né? Então, a gente vai ter que precisar regular esses comportamentos, tentar colocar comportamentos bons, para poder ir mudando, substituir negativos por pensamentos positivos. Isso. Outros sintomas também são agitação e irritabilidade, pode estar presente na ansiedade. Só que esses sintomas, assim, tem outros sintomas a mais. Não quer dizer que todas as pessoas vão sentir todos eles. Algumas pessoas podem sentir uns, outras pessoas podem sentir outros. Então, ele fica um pouco variado, né? Problemas com o sono está bem relacionado à questão da ansiedade, porque devido a esses pensamentos exagerados e os pensamentos negativos, geralmente no momento de dormir, a pessoa leva para a cama as coisas que estão acontecendo em sua vida, principalmente as coisas negativas. Então, acaba entrando em contato com esses pensamentos diários, né, que leva à tona justamente no momento de dormir, e acaba fazendo com que o sono não venha, né? E entrando em insônia, né? Ficando em insônia, ou quadro de insônia. Ou tendo alguns, acordando no meio da noite, pensando em coisas negativas, em coisas do dia a dia que acabou não dando certo. E para regular esse sono, também precisa mudar algumas atitudes, né? Como, por exemplo, atitudes de estilo de dormir. Usar a cama apenas para o momento só usar apenas para o momento que for dormir, não usar celular na cama, não tentar estudar na cama, não fazer outras atividades na cama, porque lá é o momento realmente de repouso, de né? Descanso. Para que seu corpo não acostume àquele ambiente como outras atividades, né? Tentar reduzir a questão do brilho do celular, ou colocar alguns aplicativos que colocam a luz amarela ou a luz azul, porque a luz branca acaba estimulando a questão da visão e da memória e da atenção, faz com que a pessoa fique mais ativa e não consiga dormir, né? Também tem outras coisas, técnicas de relaxamento, a música suave, né? Uma meditação, que eu vou falar mais na frente um pouquinho também. Então, assim, e também tem sempre aquele hábito do horário de dormir, né? Tentar dormir, depende de pessoas para pessoas. Tem pessoas que têm a necessidade de dormir 8 horas, mas já tem outras que têm a necessidade de dormir 6 horas. Então, ver qual é o seu ritmo e, a partir daí, com o seu ritmo, tentar estabelecer horários certos de dormir, né? Se dorme todos os dias às 10, que fique um horário certo, né? Regular. Regular. E mesmo que você não tenha sono, mas você deita e faz todo o ritual. Ter um ambiente de ventilação bom e também não colocar luzes, né? Porque a luz acaba ativando, porque nosso corpo mesmo já entende que o sol é o momento de acordar. E quando vai chegando a noite, é o momento de dormir. Só que hoje, devido às luzes, devido a muita coisa a globalização, né, acabou fazendo com que a gente não consiga mais entender qual é o momento de dormir. Então, a gente precisa apagar a luz, deixar um ambiente tranquilo para nosso corpo entender que aquilo é o momento de dormir. Olha só, a gente termina atrapalhando a natureza, inclusive essa interação da natureza humana com a natureza natural e artificial. Ansiedade. Nós vamos agora... Sim, tem até... eu queria que botasse só naqueles sintomas. Volta os sintomas. Isso. Pronto, só para mim terminar de falar. Da barriga. Tem pessoas, geralmente as crianças, elas sentem dor na barriga, porque como a ansiedade, às vezes as pessoas não conseguem explicar bem, diz eu tô com agonia, vem dessa forma pro consultório, né? Eu tô sentindo uma coisa e não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu tô sentindo muita dor na barriga, e essa dor na barriga geralmente vem muito na infância. Ele vem numa configuração um pouco diferente dos sintomas quando é criança. Ela vem na dor na barriga, vem de irritação, às vezes um choro, não conseguir esperar, entendeu? E no adulto vem a dor na barriga também, vem a sensação de falta de ar, que é justamente devido ao coração estar batendo tão rápido, acaba fazendo com que o cérebro não tenha tanto fluxo de sangue e faz com que sinta essa sensação de falta de ar, náusea, sinta também... Pode dar-se tipo uma dormência também? Pode, dormência nos braços e nas pernas, que são as extremidades, que está circulando pouco sangue, entendeu? Então pode ficar gelado ou ficar trêmulo. E pode dar uma dormência, por exemplo, no lado do corpo, uma dormência... Não. Normalmente é nas extremidades. Nas extremidades, pode dar um calafrio. Um calafrio faz parte, entendeu? Porque como está pouca circulação de sangue...
a respiração ofegante, taquicardia e tensão muscular. Agora, conta pra gente quais são os tipos de transtornos ansiosos, né? Se existe só um, mais de um, como é? Dentro dos transtornos de ansiedade, tem alguns transtornos, né, que são assim, basicamente, alguns são conhecidos, que é o transtorno assim que acarreta uma quantidade maior de pessoas, né? TAG, né? É o transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, fobia social, fobia específica, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade de separação. Eu vou citar mais ou menos aqui cada um deles só para entender de uma forma bem resumida, geral, porque na verdade eu estou falando mais sobre o transtorno de ansiedade generalizada, né? É esse que eu falei, que eu disse que a pessoa tem esses sintomas, é esse de ansiedade generalizada, né? O transtorno do pânico. Ele é bem conhecido, eu digo que o transtorno do pânico é uma evolução do transtorno de ansiedade generalizada. É como se fosse assim, você tem um transtorno de ansiedade generalizada, você não realizou o tratamento adequado, não mudou seu estilo de vida e acabou de tantos estímulos, né, várias vezes você tendo aquelas descargas muito grandes de substâncias químicas, você acabou evoluindo para um transtorno do pânico. Que o transtorno do pânico, como é que funciona? Ele ocorre com situações de ataques de pânico na vida de alguém. E esse ataque de pânico tem esses sintomas que eu falei de ansiedade, como também ele dura em média de 10 a 40 minutos, depende de pessoa para pessoa. E é o quê? Um momento em que ele acredita que realmente pode morrer, ou pode perder o equilíbrio, ou pode chegar a passar mal, porque ele sente todos esses sintomas de ansiedade muito intenso, que acaba ele acreditando que pode passar mal ou pode morrer. E é assim, uma descarga muito grande. Uma descarga de substâncias químicas que já existem no cérebro. Não que ele tome substância, mas são substâncias do cérebro. Descarga exagerada, né? Interiormente, faz esse nível de ansiedade chegar, digamos, no topo. No topo, né? No topo. No ápice. Então, a síndrome do pânico, assim, às vezes é um pouco complicada, porque quando ele tem a primeira crise, ele fica acreditando, como ela vem de uma forma, não por uma situação, vem de uma forma muito, como é que eu posso falar? Vem de uma forma que ele não está prevendo que aquilo vai acontecer, inesperada. Né? Inesperada. Era isso que estava faltando. Ele vem de uma forma muito inesperada, então, quando ele tem a primeira vez, ele já fica imaginando que pode ter a segunda. E ele acaba, muitas vezes, desenvolvendo até mesmo algumas fobias, porque ele acredita que tem que ter alguém de confiança do lado, ele tem que estar num ambiente seguro, senão ele vai desenvolver o ataque do pânico e não vai ter ninguém para socorrer ele, porque ele acredita que vai passar muito mal, que vai chegar a morrer. Então, ele pode desenvolver também outras fobias. Às vezes, fobias de estar em local com muita gente, ou fobia de sair de casa, ou fobia de frequentar determinado local associado àquela primeira crise que ele teve, entendeu? Então, acaba que ele tem outras crises. Agravando muito o quadro, né? O quadro clínico. Aí tem o outro, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que também está dentro dos transtornos de ansiedade, que são algumas pessoas que têm algumas obsessões e compulsões. Por exemplo, tem pessoas que fechar a porta 10 vezes para poder saber, realmente entender, ter a certeza que fechou a porta. Tem aquelas pessoas que têm compulsão por alimentos, tipo, tem que comer determinados alimentos, compulsão por livros, compulsão por filme. Compulsão por toque. Mania de limpeza, mania de organização. Por exemplo, a casa vai ter que estar sempre daquele jeito. As coisas têm que estar sempre organizadas sempre daquele jeitinho que ela acredita que vai fazer com que ela fique relaxada. Né? Então, mas isso de maneira exagerada. De maneira exagerada. Repetitiva. E exagerada. E que acaba atrapalhando. De sair para algum local ou chega muito atrasada porque ela tinha que organizar tudo antes de fazer aquela atividade que era de obrigação, por exemplo, ir ao trabalho. Ela chega diversas vezes ao trabalho atrasada porque ela tem que organizar a sua casa sempre daquele jeito. Esse é bem comum. E tem o outro que são as fobias, né? Que a fobia, ela pode estar associada à questão da síndrome do pânico ou não. Ela pode vir especificamente sozinha.
em estar em ambiente social, em falar com figuras que têm um nível hierárquico maior, em estar em ambientes em que ela precisa se expor, que ela tem que, de certa forma, ela vai ter que chamar a atenção de outras pessoas, né? E a fobia específica são fobias, às vezes, pessoas que têm muito medo de um determinado inseto, animal, de elevador, que tem muito medo de altura, tem medo de andar de avião, são as fobias específicas, né? E o próximo é o transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa que vivencia uma situação de estresse muito grande e, de repente, ela passou pelaquela situação. Que pode ser de perda, não é? Pode ser de perda, pode ser de acidente, de violência. Pode ser qualquer situação que foi uma situação de estresse muito grande naquela vida, né? Na vida dela. Que gerou um trauma. Que gerou um trauma. E depois que essa situação passa, essa pessoa começa a sentir todos os sintomas e vivenciar toda aquela situação que ela vivenciou naquele dia. Então, ela começa a sentir todos os sintomas que ela sentiu naquele dia, daquele trauma, e vivenciar isso frequentemente na sua vida. Então, esse é o transtorno de estresse pós-traumático. E o transtorno de ansiedade de separação. Geralmente, ele acontece muito em questões em crianças e adolescentes. Pode continuar na vida adulta, mas geralmente crianças e adolescentes têm com maior frequência, que são as pessoas que têm dificuldade de sair do seu ambiente de segurança. Por exemplo, sair de perto do pai ou da mãe, de pessoas de confiança, que têm um vínculo afetivo maior. Ou sair do seu ambiente de casa e começa a sentir sintomas de ansiedade muito forte, porque saiu desse ambiente de segurança para ele. Então tá aí, gente. Manancial de transtornos. Olha, deixa eu respirar um pouco. Nós temos aqui algumas participações ao vivo. Olha, boa noite, eu moro aqui na Professor José Varela. Meu nome é Paulo, assisto seu programa toda quarta-feira na TV a cabo, é bom demais, e manda um alô para nós. Tá aí, Paulo, alô aí para todo mundo da Professor Varela, que está ligadinho aqui conosco. Muito obrigada pela audiência. Boa noite, sou muito ansiosa. É Lidiana, tem tempo que eu não consigo comer. Isso é ansiedade? Ela já começa dizendo que é muito ansiosa. Aí diz, tem tempo que não consigo comer. Isso é ansiedade? Tem algumas pessoas que têm algum distúrbio alimentar também, com relação à ansiedade. Por exemplo, alguns têm vontade de comer demais e acaba desenvolvendo a compulsão, e tem os outros que também acabam não conseguindo comer devido à questão da ansiedade. É preciso avaliar os outros sintomas, né? Não tem como a gente dizer, eu não consigo comer. É ansiedade. É ansiedade, né? A gente tem que ver que relação são essas. São outros sintomas que eu citei aí, você sente também? Se você sentir também esses outros sintomas, provavelmente é uma ansiedade aí que já está instalada, né? E o seu atingiu a forma da alimentação, né? Chegou a isso. Boa noite, Maura Cruz. Sou Fátima Medeiros, da Rua Bernardo Deoclésio. Sou assídua do seu programa. Muito obrigada, Fátima. Hoje está show de bola. Parabéns para essa psicóloga Isabel Rocha e um grande abraço para você também, minha amiga. Muito obrigada pela audiência, por estar ligadinha aqui conosco. E tem uma pergunta assim, ó. Meu nome é Fernanda e quero saber com a psicóloga se a ansiedade tem cura ou apenas controle. A ansiedade existe, assim, quando a gente vai falar de cura, é um pouco mais difícil, é como se cessasse todos os sintomas e ninguém pudesse mais sentir ansiedade, né? Como eu mesmo falei que a ansiedade, ela faz parte do organismo da gente, faz parte da nossa existência para nos prevenir, proteger em situações de perigo, mas ela tem tratamento, né? E eu vou falar mais na frente sobre esse tratamento, então assista até o final que você vai saber bem direitinho como ajudar, né, na questão da ansiedade. Olha, é Lidiana, a que falou que tem tempo que não consegue comer, né? E perguntou se era ansiedade e ela disse que sente sim outros sintomas associados a não comer. Então, provavelmente é uma ansiedade já instalada, né? Que precisa procurar ajuda. A ansiedade é uma doença psicológica? Maria José está perguntando. Ela é uma doença psiquiátrica e psicológica, na verdade, né? Psiquiátrica porque a gente diz que precisa de uma medicação, né? E estudos começam a estudar que tem aquela questão química no organismo. E psicológica porque também tem fatores do nosso estilo de vida, de nossos comportamentos psíquicos, que faz com que a gente também desenvolva ansiedade. Então, a gente não tem como separar, né? Ele é um conjunto, os dois. Agora, pode existir um caso de ansiedade que a psicoterapia resolva sem a medicação,
que seja só na área da psicologia e não adentre na área da psiquiatria? Os casos mais leves de ansiedade pode, tendo algumas mudanças, uma reflexão sobre a vida no momento da psicoterapia. Mudança de hábito. Às vezes é um conflito que a pessoa está com ela mesma e não está conseguindo lidar bem com aquela situação e acaba procurando o psicólogo para poder conversar sobre isso, né? E nessa ajuda pode sim, de repente, cessar esses sintomas de um transtorno de ansiedade apenas com a psicoterapia. Mas em outros casos é necessário o uso da medicação, em outros casos resolve só com a medicação, né? Então é uma situação assim, a gente precisa enxergar o indivíduo de forma bem particular, individual, né? Então cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? E às vezes o tratamento para um funciona de uma forma e para outros funciona de outras formas, né? Então, muito obrigada, Maria José. Muito obrigada, Fernanda, também, que eu não agradeci pela participação. Boa noite, ótimo programa, muito obrigada. O pessoal está aqui ligadinho. Tem um aqui que mandou um áudio, eu vou ouvir no intervalo e depois eu respondo esse áudio. E vamos para mais uma pergunta. Vocês podem continuar participando, gente, pelo telefone 988661773. Aproveita, tira a sua dúvida, manda a sua pergunta. Isabel Rocha, psicóloga, responderá aqui ao vivo a você, ok? Agora, o que pode levar uma pessoa até um transtorno de ansiedade, Isabel? Certo. O que é que pode desencadear? São vários fatores, como eu já vinha dando alguns indícios, né? Pode ser a questão genética, pode ser questões emocionais, estilos de vida, né? Conflitos pessoais, familiares, situações extremas de violência, né? Pessoas que tiveram uma vida muito com presença frequente de violência na família, em casa, ela também tem a tendência a desenvolver ansiedade, porque na violência seu corpo se prepara, né, para poder reagir àquela situação de perigo e como isso acaba com frequência, seu corpo acaba se adaptando e liberando essas substâncias químicas com maior frequência e ele desenvolvendo a ansiedade também, né? Mesmo que eu não tenha sido vítima daquela violência, mas o fato de eu estar presente, de eu estar assistindo, de certa maneira, eu sou, digamos, uma vítima indireta, né? Até perguntar para as pessoas, quem é que assiste programas policiais e sente ansiedade? No momento que está assistindo questões de violência, sente que realmente cenas de filme, de violência, que realmente aquilo você percebe que está lhe incomodando, porque aquilo está disparando na sua mente que é uma situação de perigo e que seu corpo já automaticamente se prepara para aquilo, né? Então, as pessoas que são mais ansiosas tentar evitar um pouquinho situações de programas que trazem muita violência, né? Justamente porque dispara com mais rapidez esses gatilhos, né? Que você já falou pra gente. Os principais sintomas do transtorno de ansiedade são aqueles que você já descreveu. Tem mais algum? Tem algumas pessoas que sentem uma dor no peito, aperto no peito. Essa sensação de falta de ar também é bem frequente, que às vezes as pessoas acabam confundindo com tipo um ataque cardíaco, né? Que geralmente nesses casos onde a pessoa está tendo ataques de ansiedade, é necessário fazer também uma avaliação cardíaca para... como é que eu posso falar? Para descartar, a hipótese de um ataque cardíaco, né? Entendeu? Porque geralmente ela sente essa dor no peito, mas a dor no peito está relacionada ao coração que está disparado, que está batendo de forma mais rápida, né? Então acaba que tendo essa confusão e as pessoas acreditam que pode ser questões cardíacas, né? Então investigar os sintomas orgânicos também, né? Não só os sintomas psicológicos, porque de repente pode ser algo que desencadeia no organismo, né, e que repercute no psicológico. Assim como a ansiedade no psicológico também pode somatizar no corpo e provocar sintomas orgânicos. Então, essa interação do orgânico com o psicológico, e isso você como psicóloga no atendimento, né, também faz essa, digamos, essa investigação. Isso. E o encaminhamento, se necessário. Você vai falar mais disso mais na frente. Boa noite, está escrevendo enquanto você está aqui participando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem sim.
Lúcia Maria. Boa noite, Lúcia. Obrigada pela participação. Parabéns pelo tema do programa. Sou muito ansiosa e queria saber se a ansiedade pode ser tratada sem medicação e quais os meios alternativos que podem me ajudar. Eu vou falar... eu não sei se é a próxima pergunta, mas eu vou falar justamente desses meios alternativos que podem ajudar também e sobre o tratamento. Você já se viu aí nesse quadro de sintomas que nós apresentamos? Então, fica atenta. O contato de Isabel aparece durante a entrevista. Se você quer saber aonde ela atende, fica atento que aparece na tarja durante a nossa entrevista o contato para você saber onde ela atende e poder falar pessoalmente, se for o seu desejo, ok? Olha, nós temos aqui, Isabel, outras perguntas. O que eu posso fazer para controlar a minha ansiedade? Existe alguma técnica? Certo. Aí já entra respondendo um pouquinho da próxima pergunta. Pode fazer a próxima pergunta? Olha, então eu vou pular uma e fazer a última, que é com relação a isso. Quais os tratamentos existentes para cuidar da ansiedade? Os profissionais, que tem uma pergunta também que fala sobre esse, essenciais. Quais os profissionais essenciais na busca do tratamento? Essa é a anterior. Sim. Não, eu vou já, tipo assim, incluindo para responder ela e a gente vai se prolongando, certo? Os profissionais essenciais no tratamento da ansiedade, né? Geralmente é o psicólogo e o psiquiatra, né? Mas não impede de que tenha outras alternativas de tratamento, né? Que possa incluir na vida dessa pessoa para que haja uma mudança e uma melhora no seu quadro de ansiedade, né? O psicólogo, ele vai entrar com a psicoterapia. Para quem não conhece realmente o psicólogo, ele vai, através da fala, né? E ressignificando alguns comportamentos, fazendo o paciente refletir sobre algumas situações, que tem situações realmente de ansiedade, que está relacionada a algum conflito emocional, situações da vida que aquela pessoa não está conseguindo lidar ou resolver e acaba desenvolvendo essa ansiedade porque não sabe os caminhos que tem que seguir para poder resolver essa situação, né? Então, o psicólogo, ele não entra com a medicação. Quem vai entrar com a medicação é o psiquiatra, né? Se for necessário. Nem todos os casos de ansiedade necessitam de medicação, mas alguns casos de ansiedade precisa e ele vai fazer essa avaliação se vai ser necessário ou não. Geralmente, se eu for o primeiro profissional a atender um paciente, ele chegar para mim, eu vou fazer a avaliação, vou ver mais ou menos quais são os sintomas que ele tem. Se eu identificar que realmente ele tem esse transtorno, na terapia não está dando certo, eu faço o encaminhamento e encaminho para um psiquiatra, para que realmente ele entenda que é necessário o uso da medicação, né? E tem outras alternativas também, né? Pessoas acabam também relaxando mais quando escutam música. As atividades físicas são super importantes, né? Essenciais também, né? A alimentação, como eu tinha falado, que eu vou até pedir para aquela imagem que eu coloquei da alimentação, vocês colocar, por exemplo, carboidratos elevam o açúcar no sangue, espinafre tem ácido fólico, frutas cítricas tem vitamina C, carnes e peixe tem triptofano, chocolate tem flavonoides, leite, ovos e derivados magros tem triptofano e espinafre tem ácido fólico. E carnes e peixes. E carnes e peixe, né? E sim, a banana tem triptofano também. Então, esses são um dos alimentos que ajuda na questão da ansiedade também. Não quer dizer que o alimento por si só, ele vai resolver o quadro de ansiedade, né? Mas eu acho que é um complemento de coisas que pode ser colocada na vida daquela pessoa, que pode contribuir e ajudar nesse quadro de ansiedade. Às vezes, estilo de vida que a pessoa tem, de estar sempre, muitas vezes, buscando problemas de outras pessoas e levando para a sua vida. Às vezes, a gente tem tantos problemas da vida e a gente não consegue nem dar conta da gente. Dos nossos. Imagine a gente conseguir dar conta do outro, né? Demais. Então, a gente tem que aprender a colocar responsabilidade para outras pessoas também. Não centralizar, né? Muitas atividades com a gente, porque isso acaba também levando ao adoecimento, né? Até mesmo no trabalho. A gente precisa, como é que eu sempre falo, a gente precisa direcionar um pouquinho de porcentagem para cada coisa da nossa vida. Às vezes para a parte espiritual, para a parte pessoal, para a parte profissional, para a parte familiar, para a parte social, que são os amigos, para a parte de lazer. Então, a gente precisa dar um pouquinho de porcentagem para uma dessas áreas. Então, deixa eu ver assim, na prática.
Digamos que eu posso, por exemplo, se eu quiser colocar isso visualmente, que ajuda muito, eu posso desenhar uma pizza, um círculo, e posso colocar uma fatia, dividir a pizza em fatias e nomear essas fatias, por exemplo. Esse pedacinho da pizza é o tempo que eu dedico à minha família. Esse pedacinho da pizza é o tempo que eu dedico ao meu trabalho. Esse pedacinho da pizza é o tempo que eu dedico aos meus filhos. Esse outro à igreja, esse outro ao lazer, esse outro a mim mesmo. Eu posso fazer isso? Pode fazer e ajuda bastante. Porque e aí eu vou ver aonde eu estou me dedicando mais, e aonde eu estou me dedicando menos, e aonde eu não estou me dedicando. E aonde não está se dedicando, né? Então, a partir do momento que você faz isso, você consegue identificar se a sua vida ela está em equilíbrio. Porque se a gente se dedicar 100% para o trabalho, vai chegar um momento que nosso corpo e nossa mente não vai aguentar e a gente vai adoecer. Se a gente se dedicar 100% para a família, sem ter um momento de lazer, sem ter um momento de conversar com a amiga. Comigo mesmo, um momento de espiritualidade, um momento de relaxamento, um momento de fazer atividades que eu gosto e prazerosas. De atividades físicas também. Eu também vou adoecer. Então, eu acho que a gente precisa sempre estar nesse equilíbrio, para a gente poder ficar bem e saudável físico e psicologicamente, né? Olha, tem uma outra pergunta aqui, muitas perguntas chegando. Gostaria de saber aonde você atende. Diz aí, Isabel, tá aparecendo, mas... Certo, eu atendo ali na Rua João Pessoa, 73, em cima da Nova Farmácia Divina, certo? É necessário que entre em contato através do telefone, porque lá eu não estou todos os dias, então os atendimentos geralmente são marcados. Segunda, terças e quintas-feiras, manhã e tarde, certo? Olha, boa noite. Quando a pessoa está tomando remédio para ansiedade, interrompe... Tem algum efeito? No caso, eu estava tomando citalopram. Certo, com certeza tem efeito, né? E principalmente quando você para sem orientação médica e de forma, assim, muito brusca, né? Porque essas medicações, elas precisam fazer um desmame. Um psiquiatra vai lhe explicar melhor isso, mas tem que fazer um desmame e orientado por um psiquiatra para poder os sintomas não retornar. E às vezes, quando retorna mais forte. E mais resistente à medicação. E mais às vezes tem que usar uma medicação mais forte também. Justo. Então, inicia o tratamento. O tratamento da ansiedade é como se fosse um tratamento de qualquer outra doença. Você, de repente, desenvolveu uma pneumonia. Você tem que fazer o uso da medicação por determinado tempo para que aquele tratamento da pneumonia seja realizado. Do mesmo jeito, são os transtornos psicológicos. Às vezes as pessoas têm um pouco de resistência, com medo de tomar medicação. É igual uma doença qualquer, né? Uma doença da parte física, né? Você vai tomar aquela medicação por um tempo, o psiquiatra vai avaliar, vai fazer o desmame e depois você vai precisar ficar sem aquela medicação. Mas o que é que costuma fazer? Às vezes a gente deixa tanto tempo passar, a gente vai só, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. E isso se passa quando você vê se passou 5 anos da sua vida. E esse transtorno, a tendência é o transtorno ficar mais grave, né? Se a gente não fizer o tratamento. Então chega um determinado momento que realmente até o tratamento vai demorar mais um pouco, porque você está só procrastinando aquele tratamento, né? Então é interessante que procure no início, porque o tratamento é bem mais leve, mais fácil, mais rápido, né? Que vai ajudar. Olha, boa noite, parabéns pelo programa. Ótimo tema a ser discutido. Sofro muito com ansiedade e todas essas informações são muito importantes. Patrícia Abdias. Obrigada, Patrícia, por sua audiência. Meu filho, Meus filhos, todos dois têm ansiedade. Um tem 11 anos e o outro 23. Meu filho, ele tem a compulsiva pela alimentação, principalmente à noite. E Vilma que está colocando isso. Tem essas pessoas que também acabam, porque devido à ansiedade, acaba achando que é fome, só que a pessoa vai ter que tentar fazer uma avaliação. Eu acabei de comer, será que realmente eu estou com fome ou é a ansiedade, né? Então, fazendo o controle dessa ansiedade, vai controlar automaticamente essa questão da comida, né? E a psicoterapia também vai fazer com que ele reflita sobre qual a importância que essa comida tem na vida dele, né? Que tipo de satisfação ele está tendo com a questão da comida. E assim, para a gente só encerrar a questão dos tratamentos alternativos,
O psicólogo e o psiquiatra são essenciais no tratamento da ansiedade, mas eu sou muito de ver a interdisciplinaridade do sujeito e enxergar ele como um ser integral, né? Um ser holístico, né? Que ele necessita de outras coisas que às vezes está além do que a gente acha, né? Então, existem outras alternativas de tratamento, de técnicas que ajudam também. Por exemplo, Mindfulness, que é uma meditação, que ela é atenção plena, guiada, né? Que ela é uma atenção plena que você vai ter que dar para o seu momento presente. Tem lá todos um embasamento teórico por trás, ela surgiu a partir do budismo, uma questão religiosa, mas depois ela foi estudada cientificamente e eu falo muito sobre isso, que é bem interessante em Mindfulness porque ele dá realmente uma sensação de relaxamento, porque ele faz com que seus batimentos cardíacos reduzam e você vai ter aquela sensação de prazer, de relaxamento, de bem-estar. Então, você pode até pesquisar no YouTube, Mindfulness, 5 minutos guiado. Você pode começar com 5 minutos, depois você começa assistindo para 10, depois 15 e fazer isso todos os dias. Você pode usar o Mindfulness no momento em que você vai fazer atividades diárias, no momento que você vai tomar banho, no momento que você vai comer. É um momento que você tem que ficar presente na sua vida devido a tantos estímulos que a gente tem hoje em dia, né? Com o celular, falando com alguém, a gente às vezes faz 3 atividades ao mesmo tempo e não então, se concentra em nenhum. Com você mesmo, centrado em você. Centrado gente, em você. Isso é fundamental. A respiração já é um relaxamento e já ajuda bastante. A respiração diafragmática, que é tentar fazer uma respiração mais leve possível, todas as noites antes de dormir, para quem tem insônia, de 15 a 20 respirações. O certo seria a gente ter entre 10 a 14 respirações por minuto. Né? Então, seria aquela respiração bem leve. Mas devido à correria do dia a dia, a gente acaba respirando muito rápido, né? E isso faz muito mal. É. Olá, boa noite. Queria saber o que posso fazer quando está próximo da menstruação. Eu fico muito nervosa e ansiosa demais. Obrigada. Sou Cátia, agradeço pela oportunidade das explicações. Desde já, tirando minhas dúvidas. Essa questão da ansiedade... antes da menstruação é a TPM. Então, é preciso investigar essa questão para poder fazer o tratamento correto. Olha, tem outras perguntas, eu não vou fazer porque o tempo, infelizmente, acabou. A gente passaria a noite toda, mas tem sobre a medicação natural que ajuda a tratar a ansiedade. Eu vou passar para ela, tá? E ela responde. E outras perguntas que tiver, eu passo para você e você responde. Muito obrigada a vocês pela audiência, pela participação. E a você, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite, Isabel. Tá bom, muito obrigado. Eu tenho que responder isso aí? Não. Não, certo. Muito obrigada também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar no meu Instagram, que eu vou respondendo. Às vezes eu não respondo na mesma hora, mas depois eu estou disponível, respondo as dúvidas que vocês tiverem. E vou falando mais sobre outras coisas também. Ok. E quem perguntou sobre a medicação natural, ela vai responder, mas lembre-se que a alimentação que ela deu as dicas já ajuda bastante, ok? Fiquem com Deus e até o próximo programa. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só